Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Patrícia, esse é o Because I Read, nosso canal de bate-papo literário. Como combinado, a gente está aqui hoje, dia 18, segunda-feira, para dar o pontapé inicial na nossa leitura compartilhada da Divina Comédia. É isso aí. A Divina Comédia foi um projeto que eu já tenho ele na minha cabeça há algum tempo de fazer essa leitura, mas eu sei que, como eu, muita gente acha também que Divina Comédia que é um poema difícil de ler, é uma leitura difícil de se fazer. E para isso, desde o ano passado, eu estou fazendo várias outras leituras preparatórias, vamos dizer assim, né, para ler a Divina Comédia. E agora, finalmente, já era para ter lido em maio, né, que era o meu cronogramazinho para esse ano, mas várias coisas foram acontecendo. Eu falei, não, setembro a gente vai começar a ler essa leitura. E só que o seguinte, eu pensei assim, pô, eu acho que assim como eu, muita gente também tem esse medo, né, de ler a Divina Comédia. Então por que a gente não lê mais ou menos juntos? Esse mais ou menos por quê? Porque não vai ser uma leitura conjunta, né? Vai ser uma leitura compartilhada. Eu vou estar lendo, né? Eu fiz um cronogramazinho para fazer essa leitura. E aí eu decidi o seguinte, por que não gravar vídeos, em vez de gravar só um vídeo grandão no final? Vocês sabem, quem acompanha meu canal, que eu adoro vídeos grandes. Em vez de só gravar um vídeo grande, resenha no final, por que a gente não vai conversando a cada determinado período de tempo, né? A cada determinado número de cantos, e aí a gente vem aqui e conversa, né? E aí vocês podem participar também, fazendo seus comentários, colocando dúvidas. Eu não sou formada em literatura, gente, eu sou uma leitora leiga, eu leio, eu aprendo lendo. Mas assim, a gente pode trocar informações, ideias, curiosidades, impressões. Então é assim que a gente vai fazer. Hoje a gente está fazendo uma introduçãozinha para esse nosso projeto. E a cada 15 dias a gente vai estar voltando aqui para conversar sobre um determinado trecho da Divina Comédia. Eu fiz um cronograma, eu vou deixar aqui embaixo, na descrição aqui do vídeo, esse cronogramazinho que eu fiz, para vocês, se quiserem acompanhar, estarem acompanhando junto a essa leitura. E vou estar voltando aqui a cada 15 dias para conversar com vocês sobre como anda a nossa leitura. Vou deixar aqui também linkado os livros que eu li como preparação para fazer essa leitura. É necessário? Não, isso aí foi uma coisa minha. Mas caso vocês queiram também acompanhar com um livro ou com outro, foram os seguintes livros que eu fiz a leitura antes de fazer nosso projeto aqui. O primeiro livro foi a biografia do Dante, da Barbara Reynolds. Eu gostei muito dessa biografia e foi muito interessante. Eu acredito que vai ser muito importante nesse meu entendimento da Divina Comédia, porque a vida do Dante está muito dentro da Divina Comédia, né? Ele vai trazer aqui sentimentos, afetos, desafetos, questões políticas que estavam acontecendo na época dele. Isso tudo vai entrar dentro da Divina Comédia. E aqui ela fala sobre isso, né? Sobre como a vida do Dante interferiu. Desculpa a buzinada aí fora, gente, não sei o que está acontecendo. É horário escolar, eu acho que é isso. Então, foi uma leitura que valeu muito a pena. Eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês. É assim, é um livro grande, né? Então, como a gente já está começando a leitura da Divina Comédia, eu vou deixar o link aqui embaixo também do vídeo resenha que eu fiz sobre esse livro, que eu acho mais prático agora, para quem quiser, né, se achar interessante, assistir esse vídeo, porque aí vocês já vão ter uma noção do que a gente vai encontrar aqui e até um pouco do que a gente vai encontrar na Divina Comédia. Eu li também a Eneida, né, de Virgílio. Foi aqui que eu perdi o meu medo de ler epopeias, de ler poemas épicos, porque é Virgílio que acompanha o Dante, né, nas primeiras duas partes aqui da nossa aventura aí pela Divina Comédia. Ele vai acompanhar Dante pelo inferno, pelo purgatório, e foi aqui, né, foi daqui, gente, que veio a inspiração de Dante para a Divina Comédia, porque aqui em Eneida, nosso herói, né, o Enéas, ele vai também ao inferno, vai fazer esse passeio também pelo inferno, acompanhado lá por
por uma deusa, uma sacerdotisa, e para poder falar com o pai dele, né? Então a ideia do Dante de escrever essa viagem pelo inferno veio daqui, e quem melhor para acompanhar ele do que o próprio autor da Eneida, né? Do que Virgílio. Então essa leitura foi maravilhosa. Eu vou deixar o link aqui embaixo dela também. Vou deixar o link dos livros também, tá? Li também esse livrinho aqui do Borges, 9 ensaios dantescos e a memória de Shakespeare. Gostei, mas não vai ser assim fundamental na minha leitura, não. Algumas coisas até foram interessantes, alguns pontos de vista foram interessantes, mas assim, não me falou muito não, sabe? Mas cada livro fala diferente com cada leitor. Então vou deixar o link aqui embaixo também, se vocês quiserem adquirir. E comprei esse aqui também, Dante como Poeta do Mundo Terreno, de Erich Auerbach. Esse aqui foi o que menos falou comigo, porque eu achei que eu fiquei aquém do texto. Eu acho que eu teria que ser uma pessoa com um conhecimento mais profundo de literatura, para poder entender, para absorver melhor o conteúdo dessa obra. Mas vou deixar linkado aqui também para vocês. Então, o que eu vou estar usando, qual livro que a gente vai estar usando, qual edição, né? Que eu, Patrícia, vou estar usando. Porque todo mundo sabe que Divina Comédia tem milhões de edições no mercado, mais novas, mais antigas, milhões de traduções diferentes. Eu vou estar usando duas edições. Essa aqui, da Martin Claret, que é comentada, né? E é uma boa tradução também, tem uma excelente tradução. E vou estar usando também essa aqui, essa edição de bolso, da editora 34, que também é comentada, também excelentemente traduzida. Então eu vou estar trabalhando com essas duas edições aqui, né? Vou deixar o link delas aqui embaixo também, mas, gente, leiam aonde vocês quiserem. Eu gosto muito de edições comentadas, porque me ajuda muito, principalmente numa obra como essa, que eu não estou familiarizada com a linguagem, não estou familiarizada com o contexto. Então, os comentários me ajudam muito, mas fica a critério de cada um, tá bom? Estou usando também como texto de apoio, quando eu fui sentar para ver o que eu ia conversar aqui hoje com vocês, como é que a gente ia fazer essa introduçãozinha, eu fui ver onde é que eu tinha alguma coisa, algum material, além do material de apoio que tem nos próprios livros. Eu fui ver onde tinha o material de apoio e, para variar, vou trazer aqui meu querido O Livro da Literatura, que tem algumas páginas aqui falando sobre a Divina Comédia. E trouxe também aqui para vocês esse aqui, a história da literatura ocidental do Otto Maria Carpo. Aqui também tem um pedacinho, né, que ele fala no capítulo 300, né, no volume 1 aqui dessa coleção. Ele fala sobre a Divina Comédia, inclusive o texto que ele traz aqui, alguma coisa do texto que ele traz aqui, é a introdução aqui desse da editora 34, tá bom? Então é isso, gente. Então, e outro livro que eu li também, esqueci de falar, vou deixar aqui pra vocês também, eu comprei a biografia também, que o Boccaccio, né, que viveu mais ou menos na mesma época de Dante. Eu acho, se eu não me engano, Boccaccio tinha 8 anos quando Dante faleceu, mas ele conheceu os filhos de Dante, conheceu a família dele. Boccaccio também fez uma biografiazinha, eu também li essa biografiazinha, tá bom? É muito gostosinha, mas ela é bem mais compacta do que aquela outra, né, que eu mostrei pra vocês. Inclusive, foi de Dante que veio a Divina, né, porque na verdade o nome só, na verdade, é comédia, que é o estilo literário que o Dante usou. A Divina veio aqui de Boccaccio, tá? Por isso que se tornou Divina Comédia. E é isso, pessoal, assim, né? Então vamos conversar um pouquinho aqui pra gente poder entrar nesse universo, assim, do Dante, né? Da Divina Comédia. Quem era Dante, né? Quem era Dante? Dante, ele nasceu em Florença em 1265, assim, saindo da idade medieval, né? Ele era de uma família abastada, de uma boa família de Florença. E aos 12 anos já, naquela época, tinha muito casamento arranjado. Aos 12 anos ele já teve o casamento dele arranjado
com a Gemma Donati, se eu não me engano, com quem ele veio a se casar quando ele fez 20 anos de idade. Mas o grande fato que marcou a vida de Dante foi que aos 8 anos, se eu não me engano, ele foi numa festa, essas festas assim de sociedade, né, da época, e viu uma menina linda, maravilhosa, que se chama Beatrice Portinari, e ficou apaixonado pela Beatrice. E toda a vida amorosa de Dante, né, vai ser fundamentada na Beatrice, e a Divina Comédia também tem muito do sentimento do Dante pela Beatrice. E quem vai acompanhar, né, o Dante no paraíso é a Beatrice. Mas ela vai acompanhar ele no paraíso? Virgílio viveu bem antes de Dante, mas e a Beatrice? A Beatrice, infelizmente, faleceu ainda bem nova. Acredito que ela faleceu de parto, porque ela também fez um casamento arranjado. E Dante ficou inconsolável. Diz que ele ficou trancado no dia, vários dias, trancado em casa, chorando. Mas vida que segue. Mas Dante nunca esqueceu a Beatrice, nunca esqueceu o sentimento dele por ela, e ele vai trazer isso para dentro da nossa obra, né, que a gente vai ler. Então, Dante, ele estudou numa boa escola. Naquela época não tinha faculdade, mas ele estudou numa escola que era melhor lá da região dele, que ensinava um pouco de tudo, né? E ele se especializou em literatura, principalmente literatura de clássicos que eram clássicos para ele naquela época, né? Ele escrevia prosa, ele escrevia versos. As primeiras obras dele, se não me engano, La Vita Nuova e O Convívio. A La Vita Nuova, ele fala sobre o amor dele pela Beatrice, mas ele escreveu outras coisas. Ele foi, além de gostar de ler literatura, de escrever, ele era filósofo, ele foi militar, ele participou de guerra, ele foi político, e foi exatamente por causa da política que ele foi exilado de Florença. Ele foi obrigado a sair de Florença, né, a cidade querida do coração dele, e ele morreu sem voltar a Florença, ficou exilado, não poderia voltar lá. E acredita-se que ele escreveu a comédia no exílio. E logo depois, parece, pelo que, né, conta as biografias aqui, logo depois que ele acabou de escrever a comédia, que ele levou alguns anos escrevendo, ele foi... O senhor das terras que ele estava, na cidade de Ravenna, pediu para ele fazer parte de uma comissão para fazer um tratado de paz com a cidade de Veneza, porque Veneza e Ravenna estavam quase entrando em guerra. E aí ele, como gentileza ao senhor das terras que ele estava como convidado nas terras desse senhor, ele foi para Veneza, fez o tratado, deu tudo certo, só que na viagem de volta ele contraiu malária e veio a falecer, né, que foi em 14 de setembro de 1321, quer dizer, 4 dias atrás, hoje é dia 18, foi aniversário da morte do Dante, se não me engano, 602 anos. Se eu soubesse, tinha até feito esse vídeo dia 14, né? Mas é isso, gente, é isso. E aí, do que fala a Divina Comédia, né? Vamos à Divina Comédia. A Divina Comédia vai ser a viagem de Dante pelo inferno, pelo purgatório e pelo paraíso. Sendo que no inferno e no purgatório, como eu já falei pra vocês, quem vai acompanhar o Dante nessa viagem, quem vai ser o guia do Dante nessa viagem vai ser Virgílio. E no paraíso, o Virgílio, na porta do paraíso, o Virgílio sai de cena, e quem entra para acompanhar o Dante é a Beatrice. Então, o que fala aqui? Vamos... O livro relata a viagem de Dante ao inferno, ao purgatório e ao paraíso. O poeta Virgílio acompanha tanto ao inferno, um vale nas entranhas da terra, como ao purgatório, local de onde as almas se purificam dos pecados capitais. Beatriz, a musa de Dante, o conduz ao paraíso, formado por 9 céus. Então é isso, gente. Cada local, né, vai ter a sua estrutura. O inferno tem 9 círculos, né? E cada círculo é composto, ele vai descendo, são círculos que vão afunilando até chegar ao inferno, né? Ao centro da terra e ao inferno, onde está Lúcifer. E cada círculo vai falar de um tipo de pecado, né? De um tipo de pecado e a punição específica para aquele pecado.
Já no purgatório é formado por sete círculos também dos pecados capitais. O purgatório já não é mais no chão, o purgatório é uma montanha, né? E as pessoas ali estão sendo purificadas dos seus pecados, né? Por isso que é purgatório. E aí ele vai chegar no paraíso, que também são 9 esferas que vão falar de virtudes, né? Fé, sabedoria, esperança, justiça, né? E até chegar... e essas esferas, ela tem nomes de astros, assim. Júpiter, Mercúrio, né? Saturno, e assim vai. Até chegar ao Empírio, que é onde está Deus, que é um lugar entre o céu e a terra, né? Então, gente, é mais ou menos isso aí que a gente vai acompanhar. Eu queria ler para vocês, só para a gente terminar aqui a nossa introdução, esse trechinho, algumas coisinhas que fala aqui nesse texto do Otto Maria Carpo. Eu vou ler aqui que tá mais fácil. Ele está naquele outro livro que eu mostrei para vocês, mas eu acho aqui mais fácil da gente identificar. Fala assim, olha. Peraí, vamos voltar aqui uma página. É possível ler a Divina Comédia assim como se fosse uma obra de hoje, apesar das 1000 dificuldades criadas pelas alusões eruditas e políticas. É uma obra viva, capaz de despertar paixão e entusiasmo, porque não é uma epopeia. Entre as grandes obras da literatura universal, as quais a convenção chama epopeia, a Divina Comédia é a única que não tem nada a ver com os modelos antigos. Porque normalmente epopeia, gente, fala de um herói, de uma viagem, de feitos heróicos. A Divina Comédia não vai ter nada disso, tá? Então, ele fala assim também. O primeiro herói da Divina Comédia é Virgílio, né? O autor da Eneida, que aparece como encarnação da razão. O último herói da comédia é La Somma Sapienza, o supremo saber, inspirada pelo Primo Amore, primeiro amor. São antes ambos os polos, homem e Deus, entre os quais a ação se desenvolve. Mas a Divina Comédia não tem ação, não tem enredo. O único elemento que liga os versos, reúne os cantos junto às 3 partes, é a pessoa do próprio poeta constantemente presente. O título, algo estranho, corresponde a uma estética desaparecida, a comédia. Segundo Dante, seria um poema que começa por coisas penosas para terminar em felicidade, assim como a história sacra da humanidade. Começa com o pecado original e termina com a redenção. Né? O que mais a gente tem aqui, né? Fala assim: o julgamento unânime dos leitores de todos os séculos concorda em um ponto. A parte mais interessante, mais humana do cosmos dantesco, né, do universo que o Dante criou, é o inferno. E nesta afirmação se esconde um dos julgamentos mais graves que já se pronunciaram contra a humanidade. A viagem de Dante pelo inferno é o seu caminho de nostra vita, caminhar de nossa vida, da porta pela qual todos entramos. Latiate ogni esperança voi quid entrate. Deixai toda a esperança, ó vós que entrais. Através do pré-inferno dos covardes e indecisos, que são os marginais da sociedade cósmica. Através das tempestades vertiginosas da sensualidade, através das florestas dos avarentos, irascíveis, traidores, suicidas, sodomitas, prostitutas, até aquelas paisagens terríveis que nunca existiram e que desde Dante passaram a existir para sempre. E até o círculo mais profundo em que os diabos parodiam o cântico celeste. A Gildeca de Dante, o lugar da punição de Judas, é o último abismo possível da perversidade humana. Mas não é menos real que a paisagem úmida do purgatório, úmida de lágrimas de arrependimento. E as vozes de emoção humana tampouco silenciam no paraíso, nos discursos apaixonados dos santos contra a corrupção da igreja e na confissão humilde do poeta perante o último mistério. O paraíso, em que Dante conseguiu tornar visível o invisível e dizível o inefável, é o mais alto cume que a expressão humana jamais atingiu. Talvez seja o cume da literatura universal. Né? Então aqui, né, a gente vai passar
O livro, eu acho que ele é todo muito cheio de emoção, sabe? É uma montanha-russa de emoção. A gente vai estar sempre lidando com sentimentos, com emoções. Falando um pouquinho da estrutura agora, rapidinho aqui, desse poema, né? A comédia é o relato da viagem que Dante empreende para visitar os 3 reinos do outro mundo, o inferno, o purgatório e o paraíso. O poema é dividido em 3 livros, cada um formado por 33 cantos, com exceção do inferno, com 34, já que o primeiro canto serve de introdução ao conjunto do poema, escritos em tercetos de decassílabos rimados de modo alternado e encadeado. Essa estrutura métrica, conhecida como terça rima, tercina dantesca ou rima encadeada, foi originalmente criada por Dante para a Divina Comédia. Além disso, vale notar que o esquema métrico e o número de cantos corresponde a múltiplos de 3, número que simboliza a Santíssima Trindade na religião cristã. Outra importante inovação da comédia foi a escolha da língua. Numa época em que todas as grandes obras eram escritas em latim, Dante optou por escrever na língua vulgar, a língua falada nas ruas de Florença, o toscano. Né? Então, gente, é um poema que ele foi muito trabalhado, muito desenvolvido, e Dante teve cuidado dos mínimos detalhes. Dante estudava numerologia, astrologia. O pessoal naquela época que tinha condição estudava um pouco de tudo, né? E Dante vai usar tudo que ele aprendeu aqui dentro da Divina Comédia. Eu tô muito animada para começar a leitura. Eu queria que vocês estivessem participando junto comigo, que vocês se envolvessem nessa leitura junto comigo. O cronograma tá bem tranquilo, a gente vai ficar até novembro lendo essa Divina Comédia. E assim, eu vou deixar, como eu já falei aqui na descrição do vídeo, o cronograma. Ele também vai estar disponível para quem tem Instagram, lá no nosso perfil do Instagram, Because I Read. Vai ter uma pastinha, criar uma pastinha nos stories, chamada Divina Comédia. Todas as informações, nossas datas, nossas curiosidades vão estar ali nessa pastinha. E vou estar postando também no grupo do Facebook as coisas que estão acontecendo aqui nessa nossa leitura compartilhada aqui no YouTube. Então é isso, pessoal. Por hoje é isso. Pontapé dado, a partida começou. Vamos lá fazer essa leitura. Eu tenho certeza que quem participar não vai se arrepender. Vai ser, como eu costumo falar, uma baita de uma leitura. A gente vai se divertir, a gente vai aprender e a gente vai crescer muito com ela, eu tenho certeza disso. Então é isso, pessoal. Até a próxima. A gente vai estar voltando aqui para conversar sobre a primeira parte. Dia 2 de outubro, tá? Vai ser uma segunda-feira também. A gente vai estar falando do canto 1 ao canto 12, ao canto 11 do Inferno, tá bom? Canto 1 ao canto 11 do Inferno. Leiam, que aí a gente vai conversar sobre ele no dia 2. É isso então, obrigada, pessoal, contando com vocês, hein? Tchau, tchau.